Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão da tarde do nosso Congresso Douro e Porto, Memória e Futuro, e hoje vamos durante a tarde ter uma série de comunicações, fundamentalmente no âmbito do tema dos mercados. Haverá aqui algumas que não têm a ver com este tópico e, aliás, cumpre-me desde já apresentar a primeira oradora, que é a engenheira, a arquiteta Rita Amaral, da GaiaUrbe, que não vai falar exatamente de mercados, é uma das duas exceções das comunicações da tarde que não abordam este tema, e a arquiteta Rita Amaral vai-nos falar sobre a malha urbana do Centro Histórico de Gaia. Muito obrigado por se juntar a nós neste congresso e desde já lhe passo a palavra. Muito obrigada, professor Carlos de Melo Brito. Vou então partilhar aqui a tela. Ora bem, estou aqui com alguma dificuldade em partilhar a apresentação. Que não me aparece aqui nas opções. Certo, pronto. Aqui está, peço desculpa por este precalço. Ora bem, portanto, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a organização do Congresso e todos os participantes e agradecer a oportunidade de dar a conhecer o trabalho que o município de Vila Nova de Gaia tem vindo a desenvolver para o Centro Histórico. O objeto desta comunicação é este território, que o município delimitou como área de reabilitação urbana e que está indissociavelmente ao tema que nos traz a todos aqui e que é a região do Mercado do Douro e a sua produção vinícola. Penso que todos reconhecem aqui o Centro Histórico e do lado esquerdo alguns exemplares do que podemos lá encontrar. Portanto, o Centro Histórico de Gaia é marcado por diversas singularidades e pela presença de um conjunto significativo de peças urbanas dotadas de valor patrimonial. Mas é também, inevitavelmente, marcado pela presença das caves de vinho do Porto, que lhe conferem um conjunto de características que são únicas no contexto mundial dos centros históricos. Estamos a falar de características como características paisagísticas, cadastrais, tipológicas ou de uso. Neste diapositivo podemos observar uma dessas características. Vemos aqui representado a negro o espaço vazio, ou seja, o espaço que está desprovido de construção. E esta circunstância, o facto de termos neste território tanto espaço vazio, uma área tão significativa de espaço vazio, é uma circunstância de alguma forma pouco vulgar quando falamos em malhas urbanas tradicionais. Ora bem, portanto, penso que não terão visto então este slide, certo? Portanto, este slide era o slide que ilustra o território sobre o qual versa esta apresentação, e portanto é a área do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, que, como disse há pouco, é dotado de um conjunto de singularidades pouco comuns ou pouco habituais em contexto de malha tradicional. Estava agora a falar sobre este slide, portanto, este slide em que aparece representado a negro os grandes espaços vazios, aqueles que são desprovidos de construção. Portanto, no entanto, quando comparamos este slide com este que passo agora a mostrar, verificamos que de toda esta área que está representada a negro, apenas uma ínfima parte é de facto espaço público e que os vazios que nós víamos anteriormente são essencialmente vazios privados que integram as antigas quintas ou as macro-unidades das caves.
Portanto, as caves, no fundo, que vemos aqui representadas a vermelho, são unidades dotadas de alguma autonomia urbana, que em alguns casos são compostas por conjuntos edificados que se apoiam em estruturas urbanas particulares, como arruamentos, caminhos ou pátios. Portanto, o espaço público do centro histórico, que foi pensado à escala da pipa e dos carros de bois que as transportavam, era então complementado com arruamentos e pátios privativos que permitiam estabelecer ligações internas e externas, ou seja, para fora destas macro-unidades. Portanto, no fundo temos aqui duas malhas urbanas que se complementam, uma de caráter público e outra de caráter privado. E o confronto entre estes grandes volumes das caves e esta malha intrincada, descontínua, causa-nos alguma impressão, portanto, há aqui um contraste bastante acentuado. Com a chegada do automóvel e de veículos de transporte pesados e também da grande afluência turística, os conflitos entre a circulação pedonal e a rodoviária vieram agudizar-se e tornou-se ainda mais evidente a fragilidade desta malha e a escassez do espaço de estadia. Portanto, daí a importância de olharmos para este conjunto e procurarmos novas possibilidades de ligações ou atravessamentos, e a este propósito iremos ver um projeto mais à frente que está em curso no município de Gaia, que prevê exatamente a abertura de novos atravessamentos nesta malha. Quando pensamos a revitalização deste território, não podemos deixar de ter em consideração a evolução do negócio do vinho, que orienta as opções tomadas pelas empresas do setor no destino a dar ao imenso património construído que constitui cerca de 70% da área do centro histórico e que são as caves, aqui representadas a vermelho. A reciclagem dos tecidos urbanos e a adaptação a novos usos é inevitável e é mesmo desejável, mas no caso das caves coloca-nos desafios suplementares, porque o que nós pretendemos é permitir a necessária evolução, mas sem com isso descaracterizar conjuntos que têm um inegável interesse patrimonial. As características arquitetónicas destes grandes edifícios, como as aberturas escassas e de pequenas dimensões, os grandes espaços interiores marcados pelas arcadas e a própria dimensão da cave, dificulta a adaptação a alguns programas funcionais, nomeadamente o programa habitacional. Mas, por outro lado, a dimensão excepcional dos cadastros, em contexto de centro histórico, possibilita a introdução de programas alternativos que, por norma, são dificilmente integráveis em malhas tradicionais. E, portanto, isto cria uma mais-valia neste território. Tal como um pouco por todo lado, o que se tem observado no centro histórico é a tendência de optar por usos turísticos, essencialmente alojamentos, mas também um ou outro uso mais diferenciado. Portanto, o município tem vindo a acompanhar estas transformações e tem procurado, através da gestão urbanística e da elaboração de instrumentos como a Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, garantir a manutenção destes conjuntos naquilo que são as suas características identitárias e estruturais. A par deste apoio à transformação regrada que se processa através da regeneração do tecido urbano e que é essencialmente de iniciativa particular, o município de Vila Nova de Gaia tem vindo a intervir no espaço público, sendo nesta área que a sua participação pode representar um contributo mais significativo e eficaz. Com este intuito, em 2012 foi concluída a reabilitação de 21 arruamentos no centro histórico, localizados entre a Marginal do Rio, à Cota Baixa, e a zona da Serra do Pilar, à Cota Alta. Com este conjunto de intervenções, pretendeu-se tornar a malha mais permeável, trazendo para o interior alguns movimentos que até então se concentravam essencialmente na frente de Rio, dando a conhecer ao visitante outras zonas do centro histórico, mas também melhorando as condições de acessibilidade e de mobilidade de moradores ou de utilizadores frequentes deste território. Atualmente o município está igualmente a requalificar um conjunto de edifícios religiosos que se encontravam na sua grande maioria devolutos
No caso das capelas, a Igreja de Santa Marinha continua a funcionar para o uso para o culto, sendo que o que se pretende é abrir estes edifícios ao uso público, criando um percurso temático e utilizando estes espaços para expor, por exemplo, peças de arte sacra. Portanto, neste caso, o objetivo, para além da requalificação do património, é igualmente de aumentar a oferta cultural do centro histórico. Neste momento está em curso o prolongamento do projeto de regeneração do espaço público de que falámos há pouco, o tal que terminou em 2012, para a área do Castelo de Gaia, que vemos aqui assinalada a amarelo. Esta área é considerada o berço de Vila Nova de Gaia e está prevista a reabilitação integral de todo o espaço público, portanto num total de 22 arruamentos e espaços a intervencionar. Aqui vemos o estado atual do território. Apenas a primeira foto, que diz respeito à Rua Pereira da Costa, representa já uma intervenção concluída. Este projeto será complementado pela introdução de elevações mecânicas, portanto um conjunto de elevadores e escadas rolantes, percursos mecanizados, que permitirão garantir a cota baixa do centro histórico à cota alta. Serão criados para o efeito 2 percursos. Um primeiro, que vemos no slide número 1, localizado na zona do Castelo de Gaia, e aqui é o tal local para o qual está prevista a abertura de novos percursos, a reabertura de alguns que estavam encerrados e que não estavam em utilização e o rasgamento de novos percursos. Portanto, isto permitirá, no fundo, complementar a malha existente, enriquecê-la e criar percursos dedicados exclusivamente ao peão. Do lado direito vemos a zona da Serra do Pilar, que é outra zona que será intervencionada e que permitirá fazer a ligação entre a Rua Cândido dos Reis e a Serra do Pilar. Portanto, a transformação do território é inevitável e é desejável, e a adaptação dos espaços construídos faz parte desta evolução. No entanto, esta transformação deve ser construída com base num conhecimento do percurso que nos trouxe até aqui e com base na história. Muitas vezes o que nós estamos a fazer é reinterpretar antigas soluções, como esta que vemos aqui, que era do elevador da Calçada das Freiras, atual Rua de Serpa Pinto, que permitia estabelecer a ligação entre o cais de Gaia e a estação de caminho de ferro das Devesas. Provavelmente, quando pensámos as elevações mecânicas, ainda que inconscientemente, viemos inspirar-nos em exemplos deste género. E, inclusive, a operação de reabilitação urbana do centro histórico prevê a reativação ou a introdução de um meio de transporte que faça esta ligação. Portanto, aqui no fundo reside a importância da memória, que deve ainda ser complementada com o esforço de manutenção da população local e das culturas e dinâmicas intrínsecas ao território, para evitar os efeitos mais perniciosos do turismo, que conduzem muitas vezes à descaracterização dos territórios. Portanto, para concluir, o vinho do Porto faz parte da identidade deste território, é a sua imagem de marca, mas é necessário encontrar uma nova vocação para o Centro Histórico de Gaia, enquanto parte integrante deste triângulo Douro-Gaia-Porto. O Centro Histórico de Gaia já não é o ponto de partida das exportações, já não é centro de produção e armazenamento por excelência, mas é um local de exceção, dotado de características únicas, onde imperam estas grandes estruturas edificadas, que são as caves e que podemos ver nesta imagem, e que estruturas estas que têm certamente ainda muito a dizer no futuro que for delineado para a indústria do vinho do Porto, mas também no processo de regeneração do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia. E com isto concluo. Obrigada. Muito boa tarde, agradeço-lhe imenso a sua excelente apresentação. Nós estamos ligeirissimamente atrasados, mas também houve aquele problema técnico e, portanto, eu não resisto a colocar-lhe uma pergunta, não tenho aqui nenhuma da audiência, mas eu vou-lhe colocar uma questão que gostaria de que respondesse dentro da brevidade possível. Tem a ver com o Castelo de Gaia. Muita gente não conhece
o Castelo de Gaia. Ele foi construído pelos muçulmanos quando cá estiveram e fazia fronteira com a parte norte aqui da região, nomeadamente o Rio Douro a servir de fronteira entre a parte cristã e muçulmana. É isso, Sr. Arquiteta? Bem, o Castelo de Gaia possui vestígios muito antigos, é uma zona que está ainda em exploração, inclusive neste projeto que nós estamos a desenvolver de intervenção nos arruamentos, segue em paralelo um outro trabalho que acho que é de extrema importância e que tem a ver precisamente com o estudo arqueológico da zona, porque este espaço, este território está classificado como zona de interesse arqueológico e, portanto, nós vamos aproveitar esta oportunidade de estar a intervir neste território em toda a sua extensão para conhecer um pouco mais sobre esta zona. Portanto, há de facto vestígios muito antigos. Ainda há uns anos atrás foi encontrada uma basílica proto-românica, portanto estamos a falar de vestígios antiquíssimos e portanto é uma zona cujo conhecimento ainda está a ser construído e penso que este projeto irá com certeza contribuir para isso, porque foi criada uma equipa exclusivamente para esse efeito, para acompanhar as obras, ir fazendo o registro de todos os achados que forem sendo feitos, para depois esse conhecimento poder ser compilado, resultar numa publicação e eventualmente até num centro expositivo, seria esse o desejo do município. Muito bem, muito obrigado, ficamos então a aguardar, são excelentes notícias. Obrigado pela sua participação, Sra. Arquiteta. Obrigada.